Oi, pessoal. Queria explicar para vocês o que é dissecção aórtica, né? Por conta daquelas imagens que eu mostrei ontem do ecocardiograma de um paciente com uma dissecção. Mas para isso vocês precisam primeiro entender o que é a aorta, né? A aorta é esse vaso que sai do coração e é o vaso mais importante porque ele leva sangue para o corpo inteiro. Então aqui os primeiros ramos dele aqui mandando então sangue para a cabeça e para os braços, o tronco braquicefálico, a carótida esquerda e subclave esquerda. Ele desce aqui pelo tórax e vai para o abdômen e bifurca lá embaixo nas ilíacas e femorais. E aqui mostrando como que é a parede desse vaso. Ele tem uma camada mais interna, chamada de íntima, uma camada muscular aqui chamada de média e tem a adventícia. Na dissecção, o que acontece é um rasgo, tá vendo aqui? Um rasgo dessa camada mais interna, da íntima. E aí, por causa desse rasgo, acaba que a íntima e a média, elas se descolam. O sangue ele vai entrando ali entre essas duas camadas e vai descolando uma da outra, formando então o que a gente chama da falsa luz, porque vai ter a luz verdadeira do vaso, né? E vai ter essa falsa luz aqui. Nesse esqueminha aqui de cima, tá mostrando uma dissecção ali só localizada na aorta ascendente. E aqui um esqueminha mostrando a dissecção se iniciando na aorta descendente, logo após a subclave esquerda e se estendendo até lá embaixo. E aqui aquela imagem que eu postei para vocês ontem, né? Aqui um ecocardiograma, aqui o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, aqui a válvula aórtica, a aorta bem dilatada, ela não costuma ser desse tamanho, e isso daqui indo para dentro da válvula aórtica é na verdade a íntima do vaso, aquela parede do vaso que dissecou, se soltou e tá entrando dentro do coração, entrando dentro do ventrículo esquerdo, causando então ali uma dificuldade de fechamento dessa válvula aórtica, causando uma insuficiência aórtica que a gente vê melhor no Doppler colorido. Aí aqui o Doppler mostrando, né, que o sangue, quando a válvula deveria fechar, né, ela não está conseguindo fechar direito e está voltando o sangue que já tinha ido para a aorta para dentro do ventrículo esquerdo. A gente consegue ver muito bem aqui com essa imagem no Doppler colorido. Bom, o perigo da dissecção aórtica é que deixa o vaso mais frágil, né? Você não tem todas as camadas que deveriam ter ali, então, obviamente, a parede do vaso fica mais frágil e com risco de rotura. E a gente está falando do vaso mais importante do nosso corpo, como eu falei, né? Porque ele leva sangue para o corpo inteiro. E essa fragilidade que ocorre, então, nessa parede, tem o risco dela se romper. E aí, obviamente, ocorreria um sangramento importante com risco iminente de vida. Bom, e quais são os fatores de risco para a dissecção aórtica? O principal fator de risco é a hipertensão não controlada, porque a pressão ali elevada dentro da aorta tem o risco então de fazer esse rasgo na íntima. Mas existem outros, né? Tabagismo também é um fator de risco importante e todos os fatores de risco também relacionados à doença aterosclerótica, que também causaria infarto, doença cerebrovascular, porque a formação de placas de aterosclerose ali no vaso propicia também a dissecção da íntima. Então, obesidade, diabetes, sedentarismo, colesterol elevado, tudo isso também é fator de risco. Tá? Existem também doenças inflamatórias da aorta, doenças reumatológicas como lúpus, Takayasu e também doenças infecciosas podem causar também doenças ali na aorta, como sífilis, que é uma doença importantíssima para a gente sempre pensar em doença da aorta. Existem também outras doenças infecciosas que podem causar ali a doença da aorta, como também tuberculose. E existem também doenças genéticas, como a síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, Lowe-Dietz, que são doenças do colágeno. E a dissecção aórtica, principalmente ali da parte ascendente, né, logo inicial da aorta, tem um alto risco de mortalidade. Então, tem uma indicação de uma cirurgia de urgência, né, de emergência, na verdade, que precisa ser feita o quanto antes. Então, em casos... Como é que são os sintomas, né, da dissecção aórtica? Geralmente, o paciente ele relata uma dor torácica muito intensa que pode irradiar para o dorso e ele fala até, muitas vezes, com a característica de como se estivesse rasgando, né, uma dor como se estivesse rasgando o peito. Nesses casos, é preciso correr para emergência para fazer todos os exames necessários para descartar não só infarto, mas também dissecção ou aneurisma da aorta.